disse que as reparações que nós fazemos, né, para ele é justamente a gente, além de estar agradecendo e reconhecendo tudo o que ele fez na sua vida humana na Terra. É muito importante entender isso, né, que ele viveu uma vida humana na Terra sendo Deus, se encarnou e viveu uma vida para alguma finalidade, né? E essa finalidade, a gente sabe, não é só a redenção. No livro do céu, o principal objetivo de Jesus era realizar a vontade do Pai, que é trazer o ser humano à ordem primordial para o qual o homem foi criado por Deus. Tem ligação, claro, com a redenção, com o perdão de todos os pecados, principalmente do pecado original, né? Tem toda uma ligação, com certeza o principal é a redenção, mas não é só a redenção, é a santificação do ser humano, para que o ser humano volte à ordem primordial para a qual ela foi criada por Deus. Então, é um trabalho magnífico, né, de Jesus realizado, né, em obediência plena. O seu primeiro objetivo era esse, né, de realizar a vontade do seu Pai. Então, ele se encarnou só para poder vivenciar a vida, né, para essa finalidade. Dar a glória para o Pai que ele merece, sendo um filho, né, que assumiu em sua humanidade, ele mesmo assumindo a sua humanidade, para ser, né, obediente ao Pai para essa finalidade e assim, numa condição, né, do pior tipo possível, porque ele teve que assumir, né, toda a vida humana degradada. Então, Jesus, ele, como ser humano, estava totalmente degradado, né, por causa do afastamento feito através do pecado original, né, o afastamento foi muito grande, o ser humano caiu numa condição muito alta, né, de um filho de Deus divinizado para uma alma, para um bicho, né, para um animal. Então caiu numa condição muito alta. Então Jesus, ele precisava cair nessa condição, sendo Deus, né? Fez o processo parecido, né, com o que Adão fez. Ele precisou fazer a mesma coisa. Para quê? Para que ele pudesse redimir a humanidade, né, por vontade própria, por amor. Ele falou assim: eu vou passar nessa terra uma vida inteira, né, até a realização de um ciclo de vida adulto completo, aonde eu vou viver plenamente tudo o que o ser humano né, precisava fazer da divina vontade, obediente ao Pai, como um homem degradado, mas sendo divino, ele sendo divino, Deus, né, 100% Deus. Mas eu vou viver a vida de um homem degradado, do pior tipo. Eu vou aceitar todos os sofrimentos que a justiça divina impor para mim como pagamento que a justiça divina pede pelos pecados da humanidade. Então, todas as penalidades que a justiça divina já pede para o ser humano, eu vou viver. Então, ele viveu desde o primeiro momento todos os tipos de sofrimentos e penalidades humanas, e ele se expôs aos piores tipos, né, de situações de insulto, de ódio, de escândalo, né? Aí ele vai citando para Luísa, né, tudo isso no livro do céu, tudo que ele passou a vida dele todinha, desde o ventre materno, que a gente já falou, até o último minuto da sua paixão. Mas as 24 horas da paixão foram as principais horas onde assim, culminou a conclusão desse processo todo da vida dele, né? Foi o principal momento ali onde ele aceitou as principais penalidades. Então, quando a gente está rezando as 24 horas da paixão, né, a gente, além de estar agradecendo e beijando beijando cada ferida, cada chaga de Jesus, beijando cada palavra, né, falando ao contrário do que aqueles homens falavam com ele, insultando, a gente fala: eu te amo, né, eu te agradeço. Então, a gente reveste-se da graça de amá-lo, de reverenciá-lo, de agradecê-lo, de dizer tudo ao contrário do que aqueles homens fizeram, né, durante toda a paixão, né, amando ele totalmente, e fazendo tudo isso com ele. Primeiro, por quê? Porque ele, sendo humano, ele fez isso por nós. Então, ele quer que nós reconheçamos. Quem não reconhecer as horas da paixão, né, não vai para o céu.
tá? Essas horas da paixão, elas é o único meio de um ser humano ele ir para o céu, para ele chegar à condição para do céu mesmo, de estar novamente na visão beatífica do Pai. Então, essas horas da paixão que nós beijamos, se nós não fizermos isso em vida, nós iremos fazer pós-vida, no purgatório, né? Tanto que hoje eu estava lendo com as meninas, até compartilhei, a mãe da Luísa, ela não fez isso em vida, né? E aí ela fez depois. Ela precisou rever cada momento da vida de Jesus no purgatório antes de ir para o céu. A Luísa ficou sofrendo na terra para poder, né, ajudar a mãe dela lá no purgatório, para que a mãe dela saísse daquela condição, mas era uma condição mais de alegria, de agradecimento, onde ela estava louvando a Jesus e beijando as feridas de Jesus, a mãe da Luísa lá no purgatório, beijando as feridas de Jesus, vendo a santidade da humanidade de Jesus, né, fazendo isso lá, porque ela não fez em vida, e todo mundo tem que fazer isso em vida. Então, quem não fizer isso em vida, vai fazer no purgatório. Então, a gente entende que isso é muito importante, sem isso a gente não vai para o céu. Então, eu estou explicando isso para poder a gente ter uma ideia. E a santidade da divina vontade é justamente a gente aceitar viver essas penalidades na terra do mesmo jeito que Jesus viveu, plenamente, obediente, aceitando tudo como parte da vontade de Deus e agradecer porque a gente teve essa graça, né, de poder viver na terra e poder ser igual ao nosso Jesus. Então, voluntariamente, a gente fala para Jesus: eu aceito tudo o que você mandar para mim, tudo que o Senhor quiser, eu aceito. Se o Senhor quiser, eu aceito. Se o Senhor não quiser também, eu aceito. Então, aí Jesus vai explicar, ele fez a Luísa passar plenamente tudo isso no nosso lugar. Ela precisou passar de uma vez, como vítima, no nosso lugar. A gente não precisa passar plenamente como ela viveu. Mas ele quer que a gente esteja disponível, que a gente tenha a intenção. Se ele olhar para dentro de nós, a gente está refletindo as 24 horas da paixão e amando cada minuto, né, dessas 24 horas da paixão, e a gente e ele olhar para dentro do nosso coração e a gente falar: se quiser mandar alguma coisa para mim, eu aceito. Ele olha para você, ele já fica satisfeito, porque ele está vendo que você é real, que você realmente quer isso. E aí ele não precisa mandar para você às vezes, ele não permite que você receba isso e que você receba os frutos que ele conquistou, que é a força, que é a coragem, que é a esperança, que é o amor, né? Os frutos que ele conquistou das graças do Pai, que o Pai derramou para ele por causa da vida dele. Então,